que a gente lida com tudo isso, muita informação ao mesmo tempo, como conduzir nossos filhos em meio a tanto... Eu vejo bebezinho em restaurante, galinha pintadinha aí, e passando o dedinho como se eles já tivessem nascido na internet, a era digital. Então agora eu quero ouvir a opinião primeiro do Dr. Haroldo e depois da Patrícia, como que eles lidam com isso. O Dr. Haroldo como profissional, falando pra gente um pouquinho do dia a dia dele, de consultório, quais as queixas que as mães mais têm a respeito das crianças que ficam nos joguinhos o tempo inteiro, até que ponto isso prejudica o desenvolvimento de uma criança. Então conta um pouquinho pra gente, Dr. Haroldo. Dá uma luz pra gente que é mãe e que tá vendo nossos filhos aí nesse mundo digital e às vezes a gente fica perdida, viu? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a internet é uma maravilha. Um smartphone, tudo que acontece no Oriente Médio, em questão de segundos, nós ficamos sabendo o que acontece no mundo inteiro. Então, não resta a menor dúvida da maravilha, né, dos benefícios que todos nós colhemos. Agora, eu vou dar um exemplo como se fosse, me perdoe um pouco pesado, mas vou dar um exemplo de uma faca. Uma faca existe para você se utilizar, você fazer um corte numa cozinha, numa carne e tudo mais, mas lamentavelmente pode ser usada para o mal. Então, eu acho que hoje nós corremos um risco. Aliás, nós temos hoje já comprovadamente mais telefones celulares do que brasileiros. Nós somos 200 milhões de brasileiros e temos mais de 200 milhões de celulares que estão vinculados às redes sociais e vai por aí afora. Então, a minha preocupação é de que talvez nós estejamos humanizando um aparelho. Porque vocês estão aí nos acompanhando aí em casa, aí no seu vídeo. Mas eu posso garantir que vocês, se pudesse, como seria gostoso se todos vocês estivessem aqui conversando comigo, com a Patrícia e com a Gisele. Seria uma maravilha. Então, é uma maravilha eu estar entrando na sua casa? É. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, a gente pensa que está protegendo um filho nosso. Olha, deixa ele aqui dentro, ele está aqui dentro, ele está aqui, eu estou vendo que ele está lá no computador e às vezes você não sabe que o inimigo está dentro da sua casa. É verdade. O inimigo está dentro da sua casa, às vezes você não sabe. Aliás, hoje mesmo foi matéria de um telejornal de uma menina que está desaparecida, que marcou o encontro pela internet e está desaparecida. Então, eu acho que nós pais, eu acho que é muito importante que hoje o indivíduo ele tem que ter um curso superior, ele tem que saber um segundo idioma, tem que ter conhecimentos de informática, senão ele está fora do mercado de trabalho. Você tem que preparar o seu filho para o mundo, porque o seu filho, você não vai ser eterno, mas também você tem que acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Gisele, eu acho que você perceber, meu filho está saudável, está corado, está bonito, está bem, ótimo, mas acompanhe o desenvolvimento afetivo. Escuta, olha, se tem alguma pergunta, faz para o papai, faz para a mamãe. Às vezes você está falando com uma pessoa que você não conhece, mas eu posso te ajudar. Às vezes você pode ficar até meio envergonhado, mas faz a pergunta para o pai, para a mãe. E você, pai e mãe, na minha opinião, a gente devia estabelecer, dependendo da faixa etária, tipo assim, não mais do que 2 horas na internet, mas desde que você esteja por perto. E hoje existem formas de você bloquear determinadas redes sociais e tudo mais. Agora, o mais importante é que você, pai, você, mãe, você acompanhe com quem meu filho está falando, quais são as redes sociais. Isso cabe a nós, porque eles estão aprendendo com o nosso comportamento. Agora, que é uma maravilha, e que pode trazer benefícios maravilhosos em termos de conhecimento dos nossos filhos, em termos de pesquisas escolares, não resta a menor dúvida. Mas sem querer fazer um terrorismo, pode levar o seu filho para fora do país, pode levar o seu filho para o terrorismo, para as drogas e, o pior de tudo, para o cemitério. Patrícia, como é isso na sua casa? Bom, eu adoro internet, estou sempre conectada, né? E meus filhos veem isso, acompanham isso.
E o meu filho adora o iPad, aliás, os dois adoram o iPad. Já estão na galinha pintadinha? Já estão, Nossa, É desde quando nasceram. incrível como ele já tem o dedinho pronto, né? Já, eles mudam assim rapidamente. Mas o meu filho, ele gosta muito do YouTube, ele assiste assim os canais infantis, né, que ele gosta, que eu assinei pra ele. Então, assim, ele assiste muito, muito. Mas assim, eu falo assim, não, só um pouquinho por dia, né? Não o dia inteiro também, porque senão realmente eu não acho saudável nem pros olhos dele. Eu não sei se deve fazer mal, mas eu acredito que sim, né? O tempo inteiro naquele iPad olhando assim, eu acredito que não faça bem. Mas meu filho é muito ativo, ele não é de ficar muito parado. Então, um pouquinho que ele fica parado, ele pega o iPad e assiste lá os vídeos que ele gosta. E tudo bem, assim, eu acho que não tem problema por enquanto. A minha preocupação é na adolescência, ou quase na adolescência, né? Eu acho que essa é a minha maior preocupação, assim. Acho que é de todas nós, né? É. Inclusive, eu quero perguntar pro Haroldo. Mas antes, você me permite? Pode, claro. Você desculpa. Quando eles me convidaram, eu falei, olha, eu falo mais que a boca. De vez em quando me corta. Mas olha, eu vi uma estatística, Gisele, que eu fiquei assim, eu falei, mas o que tem a ver? Você sabia que que crianças que ficam mais tempo na internet ou nas redes sociais se acidentam com maior frequência? Aí eu falei, mas como é? Eu fiz questão, abri e fui ler. Aí o cara falou assim, você sabia que crianças que ficam 4, 5, 6 horas na internet, lá nos joguinhos e tudo mais, se acidentam com muito mais facilidade, principalmente no tocante a fraturas? Eu falei, mas por quê? Aí o cara me deu uma explicação. Eu falei, gente, olha como nós precisamos aprender. Enquanto seu filho fica 5, 6 horas ali digitando, conversando e tudo mais, aquele outro garoto que está lá embaixo no playground pulando corda, pulando muro, nadando, entendeu? Subindo aqueles negócios lá que eu não sei como é que chama, aqueles montes de ferro, de repente toma um tremendo de um tombo, aprende a cair. Mas aquele que está sentado e só digitando, ele não aprende a cair, ele não aprende a pular um muro. Então, quando vai fazer, se arrebenta. Até uma coordenação motora. Se arrebenta todo, Gisele. Eu falei, não, o povo tem que saber. Nessa época eu estava participando de um outro programa de televisão à tarde. E eu falei, não, ainda hoje eu vou falar sobre isso, porque faz todo sentido. E até nisso que você, pai, você, mãe, educador, tem que estar atento. Dê um tempo, corta e corta mesmo. Agora, escuta, você não vai jogar uma bola? Vamos nadar, vamos sair, vamos andar. Porque de repente, e a psicomotricidade? Vai ficar ali no teclado? É verdade. Né? E hoje em dia também está provado que até nós damos maus exemplos. Né? Quantos acidentes são provocados? Porque de repente eu estou aqui teclando e ao mesmo tempo dirigindo. Gente, não dá. Só que seu filho está observando. Ele vai copiar. É verdade.